Quando o franqueado e franqueador entendem que ambos são interdependentes, o sucesso de um depende do sucesso do outro, é uma relação de maturidade e cooperação, o negócio flui muito bem. As pessoas sabem que existem 5 fatores já reconhecidos, testados mundialmente, que são protetivos do cérebro? Eu sempre falo que o Supera é como se a Smart Fit tivesse surgido lá nos anos 70, sei lá, né? Que é uma coisa bem à frente do tempo mesmo. Olá, mais um podcast do Central do Varejo. Hoje um assunto interessantíssimo. Vamos falar de ginástica do cérebro, vamos falar de qualidade de vida, principalmente aí na melhor idade, como a gente evita, como a gente melhora a nossa qualidade, como a gente se planeja e como a gente cuida aí dos nossos idosos e também fortalece o raciocínio lógico aí das nossas crianças. Eu tô aqui hoje com a Bárbara e o Matheus, do Supera, Bom dia, obrigada a todos. Bom dia, prazer estar aqui. e me acompanhando aqui, como sempre, a Patrícia do Central do Varejo. Tudo bom, pessoal? Vamos falar bastante hoje eu diria que é mais do que uma tendência, né? Uma necessidade que a É. gente vem acompanhando e graças a Deus que a gente começa a olhar cada vez mais para isso, acho que ainda com alguns desafios para vir por aí, né? Pessoal, queria passar a bola já para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória de vocês e contar e apresentar também para o pessoal um pouquinho o Supera. Maravilha. Quer começar? Começo. Bom, o Supera, ele foi idealizado pelo meu pai, fundador Antônio Carlos. Ele fez ITA, então uma pessoa assim extremamente metódica, engenharia aeronáutica. E lá em 2005 ele conheceu a ferramenta o Abaco. Ele conheceu pelo nome de Soroban, que é o nome que se dá em japonês. E logo quando ele viu, ele falou assim: isso daí dá um negócio. E ele buscou essa ferramenta porque ele estava buscando uma solução para o meu irmão. O meu irmão, muito inteligente, mas ele tinha um desafio tremendo em conseguir se concentrar na sala de aula. Aquele formato, esse formato tradicional de sala de aula, acabava com ele. Falei, cara, eu preciso fazer algo para estimular meu filho, para mudar. Ele já tinha tentado várias soluções, aí ele conheceu o Abaco, porque Italiano é assim, ele foca, né? O japonês é muito focado. O que que eles fazem? Eu falei, para São Paulo, foi, o que que vocês fazem? Aí ele descobriu que eles faziam muito treino de soroban. Quando ele conheceu, eu falei assim, isso aí dá um negócio. Ele, mais para eu trazer para o Ocidente, colocar só essa ferramenta não vai ser legal. O meu pai sempre foi empreendedor. E aí ele olhou e falou o seguinte: o que que falta nas pessoas quando entram no mercado? Falta pensamento lateralizado, falta criatividade, falta relacionamento interpessoal, falta saber competir. E aí que foi agregando, virou a metodologia que tem jogos, neuróbicas, dinâmicas, o Abaco, a gente também tem uma plataforma online. E aí criou-se o Supera. Então, o Supera ele começou quando? Quando foi a primeira unidade inaugurada? 2006. 2006 começou e eu fui uma das alunas cobaias. Então, aí que começa a minha história com o Supera. E logo nesse primeiro ano já virou franquia. E logo nesse primeiro ano já atingiu outros públicos, porque começou com adolescente e logo atingiu outros públicos. No primeiro ano mesmo já atingiu crianças, adultos e terceira idade. Hoje são 260 unidades em todo o Brasil. Hoje são mais de 250 mil pessoas que já foram treinadas pelo Supera. São 28 mil alunos atualmente que nós temos na nossa base e 70% acima de 60 anos. E agora a sociedade está entendendo o que é neuroplasticidade, está entendendo o que é a necessidade da saúde do cérebro. Nós estamos nesse mercado desde 2006. Ano que vem completam 20 anos. Então a gente brinca que nós ajudamos a formar esse É. conceito, a educar a sociedade. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Sou o Matheus Aragon, sou diretor de marketing lá no Supera. Então, no Supera desde 2015. Basicamente, minha carreira no marketing foi inteira no Supera. Porque eu me formei em administração, aí eu fiz alguns estágios, depois comecei realmente a trabalhar lá no Supera em 2015, em marketing. E aí depois que eu fui me especializar, coisa e tal, e tô lá faz mais de 10 anos já também. E disso que a Bárbara falou aqui, que eu acho legal de complementar, eu sempre falo que o Supera é como
se a Smart Fit tivesse surgido lá nos anos 70, sei lá, né? Uma coisa bem à frente do tempo mesmo. Então, desde que começou, vem crescendo muito. O mercado de estimulação cognitiva agora está se consolidando de verdade, assim. E vocês acham que esse é e foi o principal desafio do Supera ao longo desses anos todos? Porque, e até uma influência da própria pandemia nisso, né? A gente tem percebido essa questão da saudabilidade mental como, infelizmente, para o lado negativo também, né? Porque a gente tem visto cada vez mais isso acontecer com a população, enfim, todas as discussões em cima do lado negativo da coisa, da nossa aceleração do tempo, enfim. Vocês acham que está muito nessa linha, esse efeito, não? Sim. Então vamos lá. Muito difícil você chegar para as pessoas e falarem: cuide da saúde do seu cérebro. Eu falei, como assim cuidar da saúde do seu cérebro? Façam exercícios, que existe uma metodologia, uma forma correta de fazer esse estímulo no seu cérebro para você criar mais sinapses, para você criar sua reserva cognitiva. Tô falando aqui com vocês, você deve estar aqui. Que é isso? Que M é essa? Que não é São... tão visual, né? Não, Tão materializado, né? é abstrato. É bem abstrato. Então, Eu acho até cultural, né? Não é Não, cultural. mas só assim, a gente olha muita gente fazendo ginástica, aí olha o corpo, né? Você olha, né? Melhorei O resultado tá ali, é mais fisicamente. fácil. Isso é uma coisa pro futuro, né? E como é que você vai mensurar isso? E- É muita autopercepção, existem alguns testes. Então, o que a gente mais pegou é como que você prova que o que vocês fazem é bom. E aí, levou alguns anos, até que agora a gente fez uma parceria com a USP, a gente fez um recorte, e a gente já testou nossa metodologia num ensaio clínico com muito rigor para testar e falar assim, realmente está aqui, ó. Uhum. O que nós fazemos tem efeitos positivos e traz uma saúde para o seu cérebro. Você tem uma reserva cognitiva que vai fazer você viver melhor. Então, nesse conceito de longevidade, que é algo que veio muito com a pandemia, que eu quero envelhecer, mas eu não quero envelhecer mal, eu quero envelhecer com a minha autonomia e com a minha independência. Né? Mais cedo a gente comentando que você cuidou das suas avós. Cara, quando a gente ama alguém, você quer ver essa pessoa envelhecendo com autonomia, bem, com independência. Para isso, qual que é o principal órgão do nosso corpo? O cérebro. O cérebro. Então, quanto mais você cria reservas, melhor você envelhece. Por quê? Desculpa aqui assustar, mas deu 25, 28 anos, a gente já tá perdendo neurônio. Estamos atrasados. Tá matando, tá matando. Doutora Cláudia Suemoto, ela é brasileira e ela faz um trabalho maravilhoso. Olha eu falando de você aqui. Ela faz um trabalho maravilhoso de investigação dos cérebros dos brasileiros. E o que eles estão até... O que eles identificaram? Que a demência, principalmente o Alzheimer, ele se manifesta no cérebro 15 anos antes da gente perceber sintoma. Então, é nessa idade, entre os 35, 45 anos, que a gente já tem que trabalhar o cérebro para criar essa reserva, para quando a gente começar a perder neurônio, a gente não sentir no nosso cotidiano. Traduza. Traduza. Todo mundo fala, traduza. Não, tá claro. Eu acho que é uma coisa, eu entendi. Vocês criaram um método diferente, desbravaram, e vocês têm que comprovar que uma coisa que não é tão Sim. materializável, tão visual, funciona. E aí a pesquisa comprovou. Eu acho que existe uma necessidade cada vez mais dessa população de melhor idade, né? E isso afeta, da mesma forma que a gente fala direto, né, nas zonas de influência que a gente tem na decisão de compra, que é o nosso dia a dia, né? Uhum. A gente também está nisso, né? O bem-estar de uma pessoa idosa influencia também o resto das pessoas, a rotina da família, o tempo de trabalhar, a tranquilidade que você tem. Mas eu também peguei o ponto aí das crianças que não tomam atenção, né? Acho que é uma coisa que... E o Supera também entra ali, porque como a gente trabalha com ábaco e a gente vai trabalhando micro concentrações ali, então ele vai fazendo uma conta. E a gente sempre insere desafio crescente, novidade e variedade. Então, nessa questão do desafio crescente, a gente vai dando estímulos que cada vez mais, gradualmente,
aquele aluno ele tem que aumentar o tempo de concentração sustentada dele, a atenção sustentada, que é muito fácil para a gente trabalhar a atenção alternada. Para nós mulheres multitarefas isso é fácil. Então, estou aqui, a gente está aqui no podcast, eu estou vendo o pessoal ali, já estou ligada em 1000 outras coisas. E a sustentada, que eu estou num ginásio com um jogo rolando e eu concentrada num livro técnico. Isso aí é difícil. Então, na metodologia, a gente também dá estímulo para você aumentar o seu tempo de atenção sustentada, que é muito que a gente encontra hoje com as crianças. E eu acho que com a questão das crianças ainda tem de novo. Eu vou voltar porque tem mudanças culturais, né, e de sociedade. Sim. Tem. Hoje a gente vive num mundo de múltiplas fontes de informação e de atenção. A gente tem visto tudo isso. Acho que vou voltar à pandemia e vou trazer meus sobrinhos também para o jogo, porque a gente percebe que a própria educação hoje em dia, com relação aos materiais, aos tipos de... mudou, né? Até o ambiente de sala e outras coisas do tipo. Então, prender esta atenção hoje, né, desta forma é muito mais difícil. Difícil. Eles são, desde pequeno, estimulados. Existe uma grande discussão dentro do mundo acadêmico que é justamente isso, como que este novo, não é nem falar de novas gerações, mas essa nova pessoa que está vindo, né, e que foi submetida a variedades diversas de informação, de YouTube, de redes sociais, de uma maneira diferente. A gente está acostumado no pensamento clássico da educação, né? Eles não veem assim. Para eles Então, é chato. exato. E eu acho que o fato de ser chato faz com que eles também tenham outros tipos de resposta. A gente aprende e responde de uma maneira, né? Eles aprenderam diferente, né? Então, eu acho que essa questão da atenção nessa idade, ela é uma discussão que está muito em voga, né? Muito, muito. Existe uma pergunta que acho que todo pai se faz, ou toda pessoa que cria uma criança se faz, é como restringir sem excluir, né? É, Do mundo da internet. porque como é que do você, digital. por exemplo, eu vou restringir, é engraçado, porque a gente faz fóruns de pais, assim, e ninguém chega a uma conclusão, né? Então eu olho tudo que ele faz, eu não deixo usar e tal, tudo bem, mas todos os amiguinhos têm, ele veio do amiguinho, né? Eles estão, o relacional mudou muito, né? Então, por exemplo, você mudava de cidade, ou a criança mudava de escola, ela mudava de amigo. Agora ela acumula amigos, né? Porque ela está falando digitalmente com esse, com aquele outro, com aquele outro, com aquele... E é uma demanda muito grande para eles administrarem, e é uma demanda também muito grande para os pais, né? Eu fico brincando, né, que o mundo digital, você cancela uma pessoa, né? Você cansar. Sim. Você não precisa mais encontrar, você não sabe o que ela está fazendo, ela não vai saber o que você está fazendo, tá tudo certo. Mas não é assim, né? Você sabe que eu também tenho filha e eu busco muito entender essa parte da Corajosa. educação. E eu escutei um podcast, agora eu não me lembro, é americano, não me lembro o nome, mas ele falou algo que me marcou muito. Sabe o que é a melhor educação que você pode dar para o seu filho para ele se sair bem no mundo do digital? Ter autoconfiança. Autoconfiança para impor limites e dizer não. E 2, ter pensamento crítico. Para conseguir criticar se aquilo que ele recebe é bom para ele ou não. Então, às vezes, não é tanto restringir, Sim, mas é Habilitar, né? ensinar esses valores. É. E isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque o pensamento crítico hoje, com essa facilidade do mundo digital, ele é commodity. Então, a gente tem que estimular cada vez mais essa geração a pensar por si próprio. Receber um conteúdo, vou criticar, vou fazer Ele é um conteúdo perguntas. embalado, né? Sim. Pensamento crítico, e eu acho que isso entra de novo, né, para vocês, com Certo. relação aos desafios que a gente tem que ter, né? E como não moldar, né, dentro desses conteúdos já pré-embalados, estabelecidos, né? sabe um ponto que é legal disso que você falou? É verdade mesmo, ele é pré-embalado. A gente vive num modelo que a gente está lutando pela personalização, né? Então, todo mundo que a gente fala, não, é personalizado, é do jeito que você quer, é do seu jeito, é dentro dos seus hábitos, é no seu tempo. E aí os conteúdos são ao contrário. Eles já vêm prontos, falam, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é cancelável. E às vezes a pessoa nem acha que aquilo é cancelável, é bom ou é ruim. É que já está pronta a opinião, né? Todo mundo acha bom, então também acho Só bom. pega. É, Só pega. pega pronto. E aí que entra, de novo, eu vou puxar aqui o supera.
Isso foi uma das coisas que o Antônio Carlos tinha mapeado lá atrás, que ele sentia falta da pessoa que entrava no mercado de trabalho, esse pensamento crítico. E no Supera, a gente vai nessa contramão. Em que aspecto? A gente não tem conteúdo. Então, a sala de aula, ela não trabalha conteúdo. Em qualquer momento, o aluno pode entrar. Então, nós 4 fazemos aula. Cada um está num nível. Cada um segue o seu ritmo. E a gente tem um educador que ele trabalha como mediação. Para a gente começar a entender que o outro é diferente, cada um segue o seu ritmo, para estimular a pessoa, ela colocar as próprias metas, ela ir atrás, a buscar um pouco resgatar essa autonomia do pensar. Então, do pensar, do decidir sobre o si próprio, como vai conduzir o seu próprio curso, como que vai conduzir a sua estimulação, o seu treinamento. Isso é um diferencial. Isso vai um pouco na contramão de estar tudo embaladinho, ó. É isso que você tem que produzir hoje, dessa maneira. Sala, todo mundo vai fazer assim. Eu acho que até nesse negócio de educação, né? Acho que é uma grande dúvida, né? Então, qual linha que a gente vai, né? Para uma linha mais aberta, para uma linha mais conteudista, para uma linha mais forte. Eu acho que a gente falou aqui de futuro, é sempre a demanda é a mesma, né? O que eu quero para o futuro, né? E como é que eu faço uma escolha agora que vai influenciar no futuro, ainda ter uma variável pessoal no meio do caminho aí que É, é complexa, né? acho que as escolas estão enfrentando um desafio grande aí, né? Porque você quebrar essa lógica do caminho da escola é servir para passar no vestibular, Não. não vai de encontro a esse desenvolvimento de outras habilidades. Então, como que a escola amarra tudo isso? Hoje a escola, ela já está preocupada em ensinar as competências socioemocionais. Ela já tem que fazer isso. Sim, sim. E Só que o aluno também ainda tem que Exato. passar no vestibular, tem que ter esse desempenho, Mas né? é muito mais complexo hoje em dia. É, Assim, é muito mais complexo para as escolas também, né? É um desafio grande, porque ele tem que adaptar vários modelos a várias pessoas diferentes é. e a vários pais diferentes, né? É engraçado, assim, eu vejo às vezes os pais brigando e condenando que os filhos estão brigando. Eu falei, mas vocês estão brigando igual. Essa discussão ela vai longe. Eu acho que eu gosto bastante dela, porque ela molda aquilo que vai ser a sociedade do futuro como um todo, né? E o quanto que a gente está hoje preocupado e preparado para este ato de pensar. Eu vejo justamente na linha contrária daquilo que vocês fazem, acho que vocês fazem muito bem, que é a gente, infelizmente, tem parado de pensar e começado a pensar menos. A gente pode ir até para a inteligência artificial e outras coisas com relação a isso, né? Porque existe um movimento de facilitação que também faz parte do DNA humano, de você querer facilitar a sua vida, mas que tem gerado repercussões de sociedade que, ao meu ver, podem ser desastrosas no futuro, né? Sabe que esses dias eu escrevi um artigo, achei que não ia dar em nada, né? Que era a contratação de funcionários 50 a mais para o e-commerce. Uhum. Né? Porque a gente tá vivendo um modelo lá de jovens e que sabem todas as modernidades. Eu falei, e o feeling, cara, para entender o cara que tá do outro lado, entendeu? E a calma para, de repente, analisar um número com mais frieza, né? Não olhar o número de forma tão pasteurizada, né? Não, isso aqui não deu certo. Por quê, né? E aí eu queria puxar o gancho para a gente falar exatamente do resultado dessa pesquisa para essa população. Eu acho que é um mercado super interessante, né? Esse pessoal da melhor idade. a economia prateada. É isso aí. E a gente fala muito, aí também trazendo para a nossa linguagem, a diferença entre o consumidor e o shopper, né? Então, num caso desse, por exemplo, o shopper é quem escolhe, né? Quem vai lá e decide comprar, e não necessariamente quem vai consumir, né? Eu acho que é mais por aí, né? Quem decide fazer adesão de uma pessoa da melhor idade, provavelmente é a família, né? E aí quem vai consumir, como que vocês estão trabalhando nisso? Tá, vamos lá, os 60 a mais, colocar assim, né? Os 50 a mais, que é 70% do nosso público. Depende. A faixa dos 50 a mais, os 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais, porque nós temos alunos 90 a mais completamente diferente. Então, mais ou menos até os 70, a pessoa ela é independente. Ela Ah, faz a decisão dela, é responsável financeira. Depois dos 70, normalmente já tem acompanhamento da família, já tem um responsável financeiro. 80 mais, a gente já pede indicação de um responsável pedagógico.
digamos assim. É um familiar que vai acompanhar a estimulação em casa, acompanhar, ser responsável por levar, por buscar, porque tudo depende, tá? Calma lá, tudo depende. Tem 80 a mais e 80 a mais. Sim, sim, sim. Mas A regra, não a maioria vem já acompanhado. Então, o nosso desafio é esse, é transmitir esse conhecimento, porque você não pode colocar os 60 a mais, o público da pessoa idosa, na mesma caixa. Uh-uh. Completamente diferente. Inclusive, a nossa orientação de conduzir aula é completamente diferente para cada público. É claro que a gente tem um desafio de fazer uma separação ali nas aulas, porque a gente trabalha com todo o público, então às vezes vai ter o educador, na mediação dele, ele vai ter que saber como mediar cada perfil, mas o material é específico. E aí tudo depende também do seu histórico. Se é uma pessoa que ela teve, está falando de superestimulação cognitiva, então tudo depende como o seu cérebro chega para Chegou nós. até aqui, né? Ah, você é muito bom em linguagem. Você não é tão bom com números. Você é muito bom com números, mas não tanto em linguagem. Ah, a pessoa teve 6 anos de educação formal, a pessoa teve 20 anos de educação formal. Isso tudo também tem que ser levado em consideração. É uma pessoa que a vida dela, né? Ela já criou uma certa reserva, ela já foi estimulada. E também tem a genética. A gente não pode esquecer disso. Às vezes você teve uma vida exemplar, mas tem um fator genético. Existe. Ponto. Então, tudo isso a gente tem que considerar. E então, voltando para, né? Tá, e o Supera impacta em quê? É para quem? É para todas as idades, como 70% do nosso público já são os idosos, por quê? Porque eles já sentem necessidade de estimular o cérebro. Eles já começaram a sentir um impacto no dia a dia. Mas para quem? É para idoso saudável. Nós não somos tratamento e recuperação. Então, quando chega já uns 60 a mais, normalmente 70, 80 a mais, com um declínio cognitivo, que com um declínio cognitivo já tem uma percepção de que o cérebro não está funcionando tão bem, já impactou, não consegue separar o remédio, esquece o caminho de casa, aí a gente não entra. Aí a gente não entra. Essa É, pessoa precisa de um acho que a acompanhamento. nossa luta do Supera e até lá da nossa parte de marketing e comunicação é fazer as pessoas entenderem que você, desde que nasceu, você está envelhecendo. E cuidar do cérebro é a vida inteira. Então, é levar para as pessoas que isso é uma necessidade por você buscar mais performance e você buscar prevenção. Não só depois, quando você está precisando. É a mesma coisa que fazer exercício físico, né? Eu falo que assim, vamos lá, 20 anos atrás, todos nós éramos vivos 20 anos atrás, né? Falava de nutricionista. Era só para quem tinha algum distúrbio alimentar. Uhum. Hoje não. Sim. Vai para nutricionista, uma pessoa disciplinada, que ela se importa com uma vida saudável. Vamos não muito longe, atividade física. Muitos anos atrás, existia até termos pejorativos para quem cuidava muito do corpo. Ah, aquela pessoa no do cérebro, quem estava esbelto, não era muito bem visto. Hoje, se você vai contra isso, é que você não está bem visto. Olha, você não cuida da sua saúde. Você não cuida nem de você. Você não cuida nem de você, do que você vai cuidar? É o natural. Pode concluir. Então acho que isso vai acontecer com a estimulação cognitiva, com a saúde do cérebro. Hoje, estamos entendendo. Mas qual que é aí o desafio do Matheus? É educar essas É mostrar pessoas. antes de precisar, né? O natural do ser humano é se mexer só quando já tá com a dor. E aí, às vezes, pode ser já tarde demais. Todo mercado, quando começa, como que é no começo? É mais os entusiastas que entenderam a proposta do negócio e mais quem precisa já na hora. E aí, conforme o mercado vai amadurecendo, as pessoas vão entendendo como que serve, para que que funciona, coisa e tal. E aí vai amadurecendo e as pessoas vão fazendo mais cedo, né? Você falou que tem 28 mil alunos ativos, né? Eles não têm um final, né? Não, Pode, não tem. não tem Tem aluno que uma faz o curso há conclusão. mais de 10 anos. Nós temos uma capacidade, a nossa limitação é a quantidade de material que a gente gera. Mas temos alunos, como a Matheus falou, de 10, 12, 15 anos. Mas qual que é a nossa proposta inicial para você que chega no Supera hoje? Faça 18 meses.
Porque em 18 meses você já tem, tanto até que a pesquisa ela foi feita em cima de 18 meses. Você já conseguiu criar um caminho ali no seu cérebro, já conseguiu criar novas conexões e reforçar. Então você já criou ali uma boa reserva cognitiva. Você começa, supera. Dá 3 meses, você, cara, o que que eu tô fazendo? Mas dá 6 meses, você, cara, eu tô lembrando melhor. Uhum. Eu tô mais ágil. Eu tô mais rápido na resposta. Dá 1 ano, você tá maravilhado. Então a gente fala, tem que treinar, é igual você ir pra academia. Você começa lá a academia, dá 1 mês, você olha pro seu corpo, você não vê diferença. Mas aí depois dá 1 ano, você É. vê diferença. Então isso que você falou, é tempo. Existe prazo para você fazer uma boa alimentação? Existe prazo para você fazer atividade É física? É contínuo. treino, né? É estilo de vida, É. estilo de vida, estilo de vida. Aí eu acho curioso porque o Matheus estava falando desse desafio, você também, né? A gente, 70% de vocês acaba sendo o público mais velho, mas o grande desafio ele tá na base, né? Se a gente parar para pensar. Porque aquilo que você falou, o mais velho ele já tá sentindo os efeitos, então é como que a gente consegue trabalhar isso desde cedo, né? Exatamente. Então, e aí volta as questões culturais que a gente estava falando. É como que a gente consegue fazer e entender que isso é tão importante desde sempre. A gente vem quebrando, acho que um pouco dessas barreiras todas Sim. ao longo desses tempos, trazendo já essa discussão à tona. Acho que a gente tem um comportamento hoje um pouco melhor nesse sentido, mas ainda tem muito para avançar, né? Tem. E para a gente ajudar nessa conscientização, a gente tem uma das missões que a gente pegou, né? Como que a gente vai cumprir nossa função social com a sociedade? Vamos transmitir conhecimento. Então, uma bandeira que a gente tem levantado muito, essa questão que o Matheus falou, é longevidade. Assim que você nasce, você já está envelhecendo. Uhum. E a gente tem isso muito forte. Vamos transmitir tudo que a gente já está descobrindo. Quais são os 14 fatores de risco? Quais são os 5 fatores protetivos? As pessoas sabem que existem 5 fatores já reconhecidos, testados mundialmente, que são protetivos do cérebro? Que se a gente começar desde criança, a gente já vai ter um envelhecimento maravilhoso? Não, quase não se fala. Então a gente está levantando essas Não, bandeiras. fala pra gente. Então vamos lá. A gente já tá meio atrasado, a gente tem mais tempo de retrovisor do que de para-brisa, É. mas de repente ainda dá tempo. Mas não são coisas difíceis, não. São coisas que vocês até já devem saber. Alimentação. Alimentação saudável é o que eles falam ali, da uma base da uma alimentação mediterrânea. 2, atividade física. Tem que fazer A atividade atividade física também é uma das coisas que mais impacta no cérebro. Faz muito, muito bem. muito mesmo. Sono de qualidade. Não adianta dormir muito, tem que ter qualidade, tem que ser aquele sono reparador. Explique melhor esse sono de qualidade. É reparador, você acordar descansado. Não adianta você dormir 10 horas, assim que você abre o seu olho, você fala, nossa, seu corpo está dolorido, você está cansado, você está com a cabeça agitada. Não foi reparador. Você tem que acordar Não interessa o rejuvenescido. número de horas. Não interessa o número de aula. Na verdade, assim, depende de Tem um- cada organismo, Varia. tá? Varia muito. Tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de 8. E aí tem toda uma ciência voltada para essa qualidade do sono. Mas você tem que dormir bem. Você tem que acordar bem. E aí impacta muito tela, por exemplo. Bom, já falei de 3. Quarto, estimulação cognitiva. Você tem que sempre dar estímulo para o cérebro. E o que que é esse estímulo? Tem que ser novidade, tem que ter novidade, tem que ter variedade, grau de desafio crescente. Existem várias formas de estimular o cérebro, o Supera é um deles, mas se você é um músico, aprenda músicas novas, não toque sempre as mesmas. Aprender uma nova língua, conhecer novos restaurantes, viajar. Existe uma série de situações que você pode se colocar que geram novidade para o seu cérebro. E o interessante não é só ficar nessa novidade e variedade, mas ter um desafio crescente. Nossa, eu vou viajar de mapa. Esquece o Waze. Vamos viajar com aquele mapa de papel, olhar para o quilômetro. Que quilômetro que eu tô aqui da rodovia? Onde que eu tenho que virar? Um exemplo. Então, dá para se desafiar. E em quinto lugar é interatividade social. Você tem que ter relações humanas de qualidade, não pode ser aquele relacionamento
tóxico, quanto mais amigos você tem, familiares, mas com relacionamento saudável, de conexão profunda, real e não superficial. Porque hoje de relacionamento superficial existe muito, né? Então, esses são os 5 fatores protetivos do cérebro. E acho que a interatividade social também está junto com essa questão do desafio, né? Porque a interatividade social, ela faz com que você acabe tendo novos desafios de Sim. conversas, de opiniões e de debates que vão te levando para esse aprimoramento constante, né? E aí eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes dessa questão do método de vocês e também da importância da loja, ó, do espaço de vocês ali, enfim, do físico. Conta pra gente um pouquinho de como que vocês veem essa movimentação. Eu vou passar a bola agora para o Matheus, porque eu falei bastante. Volta a pergunta, só para eu... Falando um pouquinho dessa necessidade do físico de Aham, vocês, enfim, né, dessa tá, questão da interatividade social, de como que vocês trabalham isso tá, ali junto das turmas de vocês, tá. enfim. Bom, primeiro acho que como negócio, para a gente o ponto físico é importantíssimo. A gente tem muita matrícula, muitos alunos que entram porque eles conheceram através de uma fachada mesmo. A fachada do Supera é bem reconhecível, assim, e muita gente acaba indo buscar mais porque passa na frente de uma unidade, vê escrito ali Supera Ginástica para o Cérebro, fica curioso, e a partir disso conhece o método e vira aluno. E a eficácia da metodologia no É. presencial Aí o segundo ponto é esse, eficácia da metodologia. Você fazer isso presencialmente é uma transformação muito maior do que fazer à distância, ou enfim. A pessoa está muito mais presente ali, não tem distração, e a parte de interação social, não só em sala de aula, mas também no intervalo das aulas, é muito rica. Os alunos acabam ficando amigos, então eles formam turmas, depois eles fazem passeios, excursões, outras coisas juntos, fora do ambiente de sala de aula, mas que para eles é riquíssimo para a vida social e também para o cérebro, né? Então, isso também. Durante a pandemia, nós testamos o modelo online. Um modelo online, mas de aula síncrona, Online, né? Ao que vivo. ao vivo, você tá ali interagindo com todo mundo. A gente colocava jogos ali também, então a gente colocou toda a metodologia ali. Mas principalmente para criança e para idoso, os ganhos do presencial são assim Mas acho que infinitamente No maiores. geral. é geral, né? Então nós optamos por fincar no presencial, mesmo porque para a gente pegar também um outro pilar dos 5 fatores protetivos. Então, hoje a gente está muito forte na estimulação cognitiva, com o presencial a gente atua também na questão da interatividade social. E hoje, a gente tem uma plataforma, um dos nossas ferramentas, que são 6, é uma plataforma digital. Essa plataforma digital também ajuda a conscientizar sobre qualidade de sono. Você pode habilitar ali uma função que o aluno ele pode monitorar o sono dele e ainda dar indicação de alguns movimentos. Então, tem alguns exercícios que fazem alguns movimentos. Ainda é tímido, tá? Mas a gente está cada vez mais entrando no campo dos 5 fatores protetivos. Então, justamente para a gente conscientizar. Então, a gente fez algumas entrevistas com nutricionistas focadas nessa questão de longevidade, de como envelhecer saudável. Então, é chocante. Aí, quando ultimamente eu fiz essa entrevista, e você sai com esse sentimento, nossa, eu tô atrasada. Eu tô fazendo algo muito errado na minha vida. A gente estava aqui nos checklists, estava já batendo desespero. Não, mas eu acho que é uma coisa de. A parte da longevidade tem que começar já, né? Acho que esse Já. é o seu recado. E esse é o difícil, porque a gente tá saudável hoje. Não, mas é porque eu acho que é uma coisa muito cultural, né? A gente não vai na urgência, a gente vai na emergência. Né? Não é uma emergência. Quando dói na Hoje gente. hoje tá funcionando, então vamos embora. Mas a gente colhe. Então, esse é o nosso desafio de conscientizar, porque não é tanto investimento assim, um investimento de tempo, porque esse é o nosso maior desafio hoje, tempo. Vamos falar a verdade. Na nossa idade é tempo. Uma vez a semana, 2 horas. Aí, vamos lá contando aí com você vai fazer o seu medicamento 3 horas. Né, se você não estiver em São Paulo. Se você buscar algo bem perto do seu trabalho. Vamos lá, 3 horas. É pouco, se você for ver. 3 horas por semana, 3, sei lá, 14, 12, 15 no máximo, porque são 4,5, né? 4 semanas e meia no mês.
Você gasta mais de tela. Vamos lá, você gasta mais de Muito tela. mais. Por quê? Tranquilo. Para você envelhecer com mais autonomia, para você envelhecer com independência, que a gente tem, e a gente tem histórias tão ricas, lindas. Então a gente fez agora, o Matheus foi acompanhar essa filmagem em Brasília, um aluno de Brasília, 90 anos. 90 anos. É o único do grupo dele de amigos que dirige. O único. E ele vai, ele faz, ele tem toda uma rotina. Ele faz supera, ele faz atividade física, ele joga fora com os amigos. E quando ele vai passear com os amigos, porque ele sai, isso é muito difícil para homem, tá? Porque além, Viu, Matheus? é, porque além do nosso público ser 70% pessoa idosa, a maioria é mulher. Mas é porque as mulheres se Gerada envelhecem que melhor. cuida, homem. Porque se cuida, Exatamente. vai em médico, não tem tanta essa Homem é mais vaidade. negligente. É. E aí não, esse senhor, ele é maravilhoso. Ele vai sair com os amigos, ele é que é o motorista da vez, porque ele é o único que dirige. Ele pega o carro dele e vai, pega todos os amigos, aí eles saem, passeiam e ele devolve todos os Ele é o amigos. líder. Ele é o líder. Ele é- Pô, que delícia envelhecer assim. Que delícia, eu ter 90 anos e continuar viajando, continuar. Acho É que é autônomo, né? Eu acho que é autonomia. É o principal, né? E a gente só vai perceber isso quando? Quando estiver perdendo? É, já vai atrás do Eu prejuízo. queria É. voltar aqui, a gente já está quase chegando no finalzinho, e voltar para uma questão que para mim é fundamental e acho que para todo mundo que assiste aqui, que é o pilar negócio. Você falou das 260, né? Sim. A questão da franquia. Queria que você falasse um pouquinho desse desafio franquia, desafio, né, de você conseguir ter a padronização da qualidade nas 260, Uhum. né? Ou contasse um pouquinho A formação dos formação educadores. né, dos educadores, dos mediadores, porque isso é um pilar fundamental e que vocês tomam toda a atenção. Então, acho que tem desafios de escalabilidade do negócio que eu queria que vocês compartilhassem aqui um pouquinho com o pessoal. Vamos começar aí pela escalabilidade. A gente escolheu o formato franchising para escalar para todo o Brasil ou mundo. Porque no franchising você encontra no franqueado parceiros de negócio. Então, o que a gente tem? A gente tem muito certo alguns processos padronizados que todo mundo tem que seguir. E claro que cada franqueado pode temperar ali o seu negócio, mas tem esses processos. Então, por exemplo, o educador, que nós chamamos de educador, ele é formado por nós. Então, obrigatoriamente, o educador tem que ter certificação. Então, a gente criou uma metodologia de certificação. Existem 4 níveis de certificação. E para ir para a sala de aula, tem que começar com a certificação 1. E aí, se você, dependendo do tempo do aluno que você for pegar, tem que ter certificação 2. Então, a gente tem tudo isso já mapeado. Certificação 1 pode dar aula para quais níveis? Certificação 2, quando que entra em sala de aula, como é que é? E a gente ainda tem que fazer avaliação, tem que fazer as atualizações. Então, vamos resumir o que é o franchise. Para você entrar no meio do franchising, você tem que ser uma escola. A gente é treinamento constante. Treinamento dos processos, treinamento da equipe, porque todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. E você só vai passar esse direcionamento através de treinamento, de capacitação. Então, todo mundo que entra para o franchise tem que se dedicar algumas horas semanais, junto com a franqueadora, para se educar. Então, nós temos reuniões semanais com os franqueados, que são os nossos parceiros de negócio, para a gente fazer alinhamento. Alinhamento e é dos dois lados. Tem algo que eu gosto muito no franchising, que é um autor chamado Greg Nathan, ele fala sobre o fator E. O fator E é o relacionamento entre franqueado e franqueador, que passa aí por várias situações, até que chega no melhor do melhor, que é o que ele chama de we, que é o nós. Quando o franqueado e franqueador entendem que ambos são interdependentes, o sucesso de um depende do sucesso do outro, e que é uma relação de maturidade e cooperação, o negócio flui muito bem. Então, esse é o que nós trabalhamos, né? A gente trabalha na franqueadora Supera, a gente trabalha na empresa Supera, e tem essa frente que é ao franchising, é conscientizar o franqueado Vocês disso. têm alguma loja própria? Temos uma. Uma unidade. Que foi a primeira que começou, Fica antes de onde? começar. Fica em São José dos Campos.
Então fica lá ainda, onde fica também a sede, onde é o escritório do Supera, a empresa, e fica lá até hoje. Inclusive, eu fui diretora dessa unidade por um ano. Por um ano. Fui colocada à prova ali, vai lá, É. toca. Fez começo, meio e fim de todos os processos. Todos os processos, exatamente. Ô, Matheus, você falou que a fachada chama atenção, muita gente vai por ali, aí acho que faz todo sentido a parte presencial. Mas como é que é a captação de alunos de vocês? Tá. Bom, só voltando um pouco aqui no tema de escalabilidade, desafios, enfim, do marketing é bem interessante, né? A gente, como franqueador, tem que pensar nessa estratégia global da marca. Então, como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai se comunicar, passar as diretrizes para toda a rede. E o desafio é manter padrão, não fragmentar demais a marca, mas ao mesmo tempo dar a independência na dose correta para o franqueado na ponta conseguir performar. Que hoje depende muito de ele fazer um marketing assertivo localmente, tanto no digital quanto no offline. Então, esse push e segura é bem interessante. E pensando em captação de alunos, hoje a gente tem alguns canais que são os principais. Fachada é um deles. Um outro canal fortíssimo é indicação. Então, quem entra no Supera se apaixona e vira um defensor da marca e aí acaba levando isso para conhecidos, familiares. Então, esse é um canal também fortíssimo. E a indicação aí a gente pode trabalhar de forma passiva e de forma ativa, fazendo alguma campanha, alguma provocação junto aos alunos. E aí, outros canais em gerais, a gente faz muito evento, muitas ações comerciais de rua ou ativação de parceiros. Aí tem uma série de estratégias que o franqueado aplica localmente e que a gente, junto do pessoal do comercial, lá no franqueador, a gente pensa nessas estratégias. E o franqueado tem o desafio de adaptar isso para a realidade local dele. Porque o Brasil é gigantesco, a gente pensa no macro, mas nem sempre é o que vai dar certo no Nordeste vai dar certo lá no Sul. Então aí o franqueado tem que ter essa visão de dono de negócio para adaptar o que precisa ser feito ali. Esse é o maior desafio, né? Porque a gente tem o olhar da marca Supera como um todo e que é diferente do que a unidade tem que fazer ali, porque ele tem que gerar sua autoridade local. É. E aí é totalmente regionalizado isso. Totalmente. Porque não adianta colocar alguém aqui, nós, paulistas, falando com o pessoal do Sul, falando com o Não. pessoal do Norte, falando com o Bem pessoal do diferente. Nordeste, do Centro-Oeste, completamente diferente. Então, é o que o Matheus falou. Esse é o nosso desafio, mas é gostoso. E outra coisa, o digital está mudando muito. Você que trabalha com e-commerce, vocês que trabalham com varejo, sabe disso. Sim. Então, a gente tem que ficar antenado nessa tendência e ensinar isso para o franqueado. E a velocidade do digital, ela é uma velocidade muito, muito acelerada, Ah. né? Muito. De É resposta. difícil alguém comprar alguma coisa hoje sem passar por ali. É. Então, o que é de praxe? A gente tem a mídia, o Instagram, a conta, o perfil da marca. E tem o dos franqueados. Cada unidade tem a sua, para poder fazer essa conexão com a comunidade que ele está ali, para poder levar o depoimento dos alunos que estão ali, para mostrar a realidade do que Mostrar a própria acontece ali. unidade, né? A Exatamente. estrutura da unidade. Os eventos que faz ali na cidade, isso o pessoal quer ver na internet. Construir a autoridade local, né? Sim. Fazer a regionalização da comunicação como um todo, Sim. né? Eu acho que é extremamente importante. E esse é o desafio. Você tem que Ah. fazer isso e Tem que perder o padrão. Complexo. A mesma coisa, né? Como é que você restringe sem bloquear algo? A gente tem que passar as guidelines para eles e aqui fica dentro você pode exatamente, jogar, né? só não pode sair dessas linhas aqui. Muito bom. Tenho mais uma última pergunta antes da gente ir encerrando, que diz respeito ao nosso programa com as escolas. Eu sei que vocês estão fazendo os programas com as escolas, investindo também um pouquinho nisso. Temos. A gente chama de Supera Neuroeducação, que é a gente fez uma mudança na metodologia, então ela é um pouquinho diferente do que a gente entrega nas unidades, né, nos pontos das franquias, voltada para a realidade de uma escola. Então, ela já é um pouco Um contrator. Não, pode fazendo- ser mesmo na grade curricular, e aí a gente adapta, a gente tenta entender. São 2 aulas de 50 minutos, ou a gente vai quebrar isso e fazer 2 vezes a semana.
nas unidades, a gente tem um roteiro que a gente trabalha com, que é novo toda semana, já na escola é um pouco diferente, e a gente tem uma equipe que cuida deste produto, digamos assim, do produto neuroeducação, que é a nossa metodologia para dentro de sala de aula, que tem esse foco muito forte em jogos, na nossa apostila de Abrindo Horizontes, que são as apostilas de desenvolvimento cognitivos, no Abaco, e existem formatos que nós tanto capacitamos os professores que já estão naquela escola, então eles têm que fazer uma formação com a gente e a gente faz um acompanhamento do que está sendo aplicado. E também tem o formato, que é bem pouco, que não é o melhor, não é o mais desejável, que o nosso educador vai lá naquela escola e dá aula. Mas a gente tem tudo isso já pronto. Então é até interessante, início do ano, a nossa equipe da neuroeducação toda viajando, porque é um treinamento atrás do outro, que a gente faz o treinamento em loco. A gente tem o treinamento continuado, que é online, mas o primeiro a gente sempre dá preferência de fazer presencial. Sempre. E no caso das franquias, eles se deslocam até São José, no Neuroeducação nós vamos até a escola. E no Neuroeducação, que atende a franquia, vocês atendem direto? Parceria. 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 Então, sempre vai ter o contrato com a franqueadora, com o Supera, com a marca. E aí, se tiver no local um franqueado, Educador do... a gente coloca o franqueado para fazer essa gestão Legal. de relacionamento, de qualidade, É um do produto tratamento novo, técnico. né? Como negócio, é um produto novo para ele, é bom. É, E a gente vê que essa é uma necessidade latente, né? Essa Sim. questão, Tem A gente que vê esse movimento anunciar, né? das escolas proibindo celular. É. Domingo agora teve uma reportagem no Fantástico bem interessante falando também desse uso do celular por criança e Nossa, a adolescente. melhor coisa foi proibir o celular. Então, já estão falando que tá dando resultado positivo, né? Então, Supera numa escola é um baita complemento para aquela educação formal, assim. As crianças, muitos benefícios cognitivos, Vou passar o nome de socioemocionais. umas escolas para vocês verem. temos uma frente de produto que a gente fala pouco, mas é o In Company. Então, a gente tem um outro formato, a gente também mudou um pouquinho o formato do Supera, voltado para business. Então, ele é diferente, eles são só 12 encontros, e ele é muito focado em Quanto performance. 12 encontros de 2 horas. 12 encontros de 24 2 horas. É. E aí a gente vai lá e aplica. E aí sempre é alguém do Supera que vai lá e Legal. faz. Então a gente já fez esse formato em algumas empresas no Brasil e a gente também tem esse produto. Pode ser, normalmente esse produto ele é aplicado através de um franqueado. Aí o que nós, como detentor da marca, franqueador faz, a gente a gente faz, às vezes a empresa vem e Rapaz, a gente faz o contrato, mas quem vai aplicar é 100% a franquia. Nas empresas é legal, porque além do... O mais óbvio é ganho de produtividade, mas entra em outras questões, como, por exemplo, segurança no trabalho, que o pessoal mais concentrado, mais focado, tem menos acho que incidentes. isso aí tem um valor para as empresas. É que Muito. quando entra com a empresa, a gente sempre assina um NDA que a gente não pode comentar, mas tem um caso que eu não vou contar quem foi, mas durante a pandemia, as pessoas perderam muita atenção. Então, tava tendo muito Não erro. voltou mais. Tava tendo muito erro É. também, tem essa. Tava tendo muito erro de envio de material, só que eram materiais perigosos, que se a pessoa não soubesse que ela estivesse recebendo para abrir da maneira correta, poderia causar um acidente. Uhum. E então, eles contrataram o Supera justamente para melhorar esse item, atenção. E aí, qual que era o indicador que eu estava mensurando para saber se tinha resultado ou não? A mitigar, né, minimizar o erro de despacho de mercadoria errada, né? Atenção. Atenção. É. E aí foi um resultado muito positivo mesmo. Não, é uma proposta bem legal. E o que esperar dos próximos tempos? Qual é o desafio de vocês nos próximos meses, anos? Acho que o principal, né, o desafio de agora, esperar a publicação dessa pesquisa. Então, a gente ainda não pode dar detalhes, porque essa pesquisa não foi publicada. Assim que a pesquisa for publicada, ela já foi submetida para uma revista. Se essa revista aprovar e a gente conseguir a publicação nela, a gente já pode comentar dos resultados. E aí é divulgar isso para todo mundo. É divulgar isso para os médicos, é divulgar isso para a sociedade. E o próximo passo, depois desse, vamos, né, aumentar aí o futuro,
é continuar com essa pesquisa e a gente quer ir para as crianças. Porque, nossa, vocês estão no idoso, mas a gente sabe que não é no idoso. Começa lá na infância. Então, a gente já vai trabalhar ali com as crianças. Divulgar, Como marca, eu acho divulgar. que a pandemia acelerou muito esse mercado dele se consolidar de verdade. E esse ano, principalmente, eu tenho visto muito mais coisas sobre estimulação cognitiva. Então, acho que o desafio para o Supera é líder nesse mercado, é como que ele se mantém líder nesse mercado. Quando você é líder, você não tem ali os próximos passos claros, né? Você não tem ninguém para seguir. Estamos desbravando sempre. Estamos Não é? gravando Então, fazer sempre. pesquisa, por exemplo, é uma coisa que É, iniciativa para se manter é nessa liderança. interessante, porque a gente nós começamos a frequentar congressos de medicina. Única empresa de educação num congresso de medicina. Supera. É. Opa, que estranheza é essa? Passava ali, geriatra, neurologista, psiquiatra, olha, super assim, uma empresa de educação aqui, o que está acontecendo? E aí a gente vai, explica, isso é super legal. Mas isso é inovador, e é inovador muito para o Brasil, uma empresa privada de educação investir em pesquisa científica. E olha, foi um ralo, porque não foi a primeira pesquisa científica que a gente investiu. A gente investiu algumas até a gente entender o tamanho de investimento que a gente tinha que fazer para ter rigor científico. A gente entendeu como firmar essa parceria para ter rigor científico, para ter relevância. E a gente teve que mergulhar nesse mundo. E você, filha da USP, sabe que a USP ela é muito rigorosa quanto a isso. É. Então, foram anos, anos mesmo de dedicação. E aí está sendo bem interessante, porque a gente apresenta já partes, recortes dessa pesquisa nesses congressos. E a gente vai agora para um congresso no Canadá e a gente submeteu parte dessa pesquisa parcial para poder apresentar e nós fomos convidados para fazer uma apresentação oral. Então, a doutora Thais Bento, que foi a pesquisadora que conduziu toda essa pesquisa que a gente chama de Supera a USP, ela que vai apresentar. Ela e quem está junto com ela, a Sônia Bruck e a Mônica Yasuda, então é uma honra. E é interessante, nós, quando começamos com essa pesquisa, a gente não tinha a ideia, a gente não tinha a consciência do quanto que a gente estava inovando para o mundo. Porque hoje essa pesquisa é a maior pesquisa no mundo de estimulação cognitiva, de longa duração. Não existe outro referencial teórico de uma pesquisa em idosos, uma quantidade de idosos tão relevantes quanto a nossa pesquisa teve, por 18 meses sendo estimulados com grupo controle ativo, grupo controle passivo. E a gente ainda mensurou 6 meses sem ninguém fazer nada para entender a taxa de manutenção dessa reserva cognitiva. Então tá todo o mundo Estamos ansiosos para olhando ver, para essa pesquisa. né? Exato. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Depois para contar pra gente. Vamos voltar. Vamos fazer Isso aí é fazer um da pesquisa. Obrigado Parte pelo do- tempo de vocês aí, muito legal a história. Acho que a gente saiu aqui com uma agenda, né? Pois é. Mas obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir a nossa história, o que a gente faz. Obrigada por ceder esse espaço. É isso. Obrigado, gente. Pessoal. Obrigada, pessoal.